Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo ESD de hoje. Antes de iniciar, eu gostaria de informar vocês alguns avisos. Nós vamos ter, em novembro, de 21 a 23, o 38º Encontro Espírita da região Tocantina. O tema é Chico Xavier e a Cultura da Paz. Vai ser no auditório da UFBA, no centro, ali atrás da FUNAI, na rua antes da Câmara, né? Para quem não sabe, é na rua Urbano Santos. E aí os palestrantes, Fábio Carvalho, César Ferri e João Rabelo. Participação especial do Grupo Artístico Arte de Cristo. Então, todos estão convidados. Gostaria também que fizessem a divulgação com os amigos. Serão todos bem-vindos. Tá? Próximo aviso é o segundo festival de pizza EGERT. O EGERT é o Encontro de Jovens Espíritas da região Tocantina, que vai acontecer o ano que vem. E esse festival é justamente para ajudar os jovens que irão participar do encontro, né? Então, o valor da pizza é R$40, vai ser a entrega da pizza, porque na verdade é assim, a gente compra a pizza, já está até aberto, quem quiser já começar a comprar já pode. E aí no dia 14, aqui mesmo no centro, vai ser a entrega da pizza, né? Você passa aqui e pega. Tipo um drive-thru. Hã? Sim. Pois é, eu estou explicando. Já está aberto para comprar. E aí já pode estar comprando. Quando você faz o pagamento, que agora a gente tem QR Code, já vai a informação para o grupo da organização e já vai agendando a compra de vocês. E a entrega vai ser no dia 14/12, aqui no centro, a partir das 17 horas, tá? Deixa eu ver aqui os sabores. Tá, os sabores vão ser calabresa, frango, marguerita e de banana. E quem tiver interesse, os pagamentos são pelo QR Code e também pelo Pix, tá? No primeiro festival, nós recebemos também como doações alguns materiais da pizza. Então, quem não quiser comprar pizza, mas tiver vontade de ajudar de alguma forma, a gente também está recebendo esse tipo de ajuda, tá? E para a gente começar, eu vou chamar a Ana. A Ana gostaria de fazer a leitura e a prece de hoje. Muito obrigada, Ana. Está na altura boa. Boa noite. Eu vou ler hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler o capítulo 18. Tá bom? Tá na altura? O capítulo 18. Muitos chamados e poucos escolhidos. Instruções dos Espíritos, dai-se àqueles que têm. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais? Por parábolas. E lhes responderam, disse: é porque para vós, os outros, pois dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas por eles não lhe foi dado, porque a quem já tem, lhe dará ainda, e estará na abundância, pois para aqueles que não têm, se lhes tirará, mesmo o que tem. Por isso, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre, pois quando disse: escutareis, pois, os vossos ouvidos, e não ouvides. Olharei com os vossos olhos, e não vereis. São Mateus
capítulo 13, versículo de 10 a 14. Prestais bem atenção naquilo que ouvides, porque se servirá para convosco, da mesma medida do qual vos servides, para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àqueles que já têm, e para aqueles que não têm, se lhe tirará mesmo o que têm. São Marcos, capítulo 4, versículo 24 a 25. Agora eu vou fazer a prece. Quero que todo mundo feche os olhos para começarmos a fazer a prece. Meu Deus Todo-Poderoso, quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês para ouvir sobre o nosso curso, compreender, né? E, além de compreender, praticar o que é dito sobre sobre a doutrina espírita. Quero que todos compreendam, como agradecer pelo dia de hoje também. Quero pedir para Deus que tire toda a maldade da humanidade, que hoje em dia está todo mundo assim, aflito, um coração apertado. Eu quero agradecer por todos nós, que tire toda a nossa amargura do nosso coração, que possamos abrir nosso coração para ouvir hoje o que será dito no curso. Quero pedir também que Deus proteja as nossas crianças, nossos idosos, que também abençoa cada uma dessas pessoas que esteja em sofrimento, que esteja passando por momentos difíceis, tanto por doença, por outros tipos de sofrimento. Que assim seja. E agradeço por tudo que será falado hoje no curso. Me desculpe, gente, se eu não... Obrigada. De falar assim. Não, foi ótimo. Obrigada. Quando é de coração, sempre vale, né? O importante é de coração. Verdade. Tu consegue? Não. Tu consegue mudar aqui? Bota aí. Boa noite. Essas 4 próximas semanas nós vamos falar de um assunto só, mas é um assunto bem interessante. Deus. Não é que nessas 4 semanas nós vamos convencer você em acreditar de Deus, mas nós vamos trazer o que a doutrina espírita e o que os espíritos dizem sobre Deus. E antes de iniciar, eu vou fazer uma pequena reflexão com vocês. E eu gostaria que cada um respondesse rapidamente. Não, pode ficar aí, o som está ouvindo. Mas qual é o seu entendimento de Deus? Deus, para mim, ele é justo e bom. Justo e bom. Perfeito. E você? Para mim, para Deus, para mim, é o Ser Supremo. Ótimo. Um Ser Supremo. Agora, eu vou perguntar outra coisa para vocês. De onde vem acreditar em Deus se você nunca viu? De onde vem o acreditar? Por que acreditar num ser que nós não conhecemos? O que é Deus? Porque foi nossos pais que trouxeram
também. E eu queria até falar para vocês o seguinte: a partir da próxima semana, todos vocês devem trazer uma caneta, trazer o livro dos Espíritos e quem tiver a apostila, traga a apostila também. E nós vamos, a partir da semana que... Hoje eu vou fazer uma introdução sobre Deus, e a partir da semana que vem, quem vai dizer o que é Deus são vocês. Cada um vai pegar a sua tarefa, vai pegar seus questionários, vamos estudar em grupo. E a conclusão de Deus vai partir de vocês, não é de mim. Não é da doutrina espírita. Então eu peço para vocês trazerem na semana que vem uma caneta e trazer o livro dos Espíritos. Porque quem trouxer as apostilas, mesmo que não tenha apostila, uma apostila só para cada grupo vai servir. A gente vai fazer grupos. O Centro Espírita tem para emprestar. Isso, tem alguns livros aí já que nós emprestamos. Então, Deus, o que é Deus? Eu sempre falo para vocês, vou ficar aqui porque eu sempre falo para vocês que das perguntas que Kardec fez para os espíritos, a mais inteligente que eu acho, para mim, é a que ele perguntou sobre Deus. O que é Deus? E o Espírito trouxe para nós. Por que eu acho inteligente a pergunta? Porque ele não criou um sujeito. Quem é Deus? Se ele tivesse perguntado quem é Deus, ele já estava criando um sujeito ali. E ele não perguntou, ele perguntou um objeto. O que é Deus? Então eu achei muito inteligente, muito interessante. E hoje nós vamos estudar, hoje é a introdução. Por que nós vamos fazer a introdução? Para que na semana que vem as respostas venham de vocês. Por isso que eu digo para vocês trazer o livro dos Espíritos. Aquele que não tiver o livro dos Espíritos, o Centro Espírita tem aqui para emprestar. Então vocês tragam o livro dos Espíritos, tragam uma caneta, que eu já vou fazer alguns questionamentos dentro do estudo, que é para interagir. A importância daqui da interação e do entendimento é que vocês depois se tornem uns palestrantes espíritas. Como já tem alguns aqui que são, e outros vão surgir aqui no seu talento, no seu conhecimento, e futuramente vocês serão as pessoas que estarão aqui nos substituindo. E isso é muito interessante, porque eu mesmo, quando ela falou qual é o encontro espírita aí, que vai ter? 28º. No primeiro eu já estava. E então, de lá para cá, eu fui galgando conhecimentos, estudo, e hoje eu estou aqui de saliente, não que eu saiba mais do que vocês. Então nós vamos isso, porque quem vem para cá é aquele mais afoito, tal, e ele se propõe, não, eu vou, e eu estou aqui. Então Deus, vamos entender o que é Deus. A ideia de Deus, prestem atenção, isso aqui eu busquei na literatura espírita. Então diz o seguinte, a ideia de Deus surgiu em diferente forma ao longo da história humana, desde as primeiras representações antropomorfóbicas, as primeiras ideias de um Deus moral surgem no Antigo Egito. Com a figura de Maata, a filha do deus Ra, isso foi por volta de 2.800 anos antes de Cristo, onde o homem começou a surgir a ideia de Deus.
nós vamos chegar, porque o homem já tinha uma ideia de vários deuses. E tem algumas religiões que ainda hoje cultivam vários deuses. Vocês poderiam dizer uma? A Índia, certo? Vocês já viram os budistas, né? Eles têm um Buda para cada situação. Mas não vamos longe, não. A religião dos indígenas. Os indígenas têm um Deus para cada situação. Tem o Deus do fogo, o Deus da mata, o Deus da caça. E o homem até então ele veio buscando esse entendimento e foram criando a partir de várias situações vários deuses, né? Então, como diz assim, ó, no Antigo Egito com a figura de Maata e a filha do deus Ra. Isso foi por volta de 2.800 anos de Cristo. Vários séculos depois, a unificação das primeiras cidades do Vale do Nilo, que foram, vocês sabem que os egípcios, nós devemos muito isso aos egípcios, eles eram povos, e hoje os espíritos dizem que foram povos que vieram com a obrigação de desenvolver a terra. Foi os egípcios. Que eles eram homens extremamente inteligentes, né, e trouxeram a sua inteligência para povoar e cultivar na terra. Os egípcios, por exemplo, meus irmãos, eles já praticavam a medicina, eles já praticavam a astrologia. Então eles eram homens, os egípcios eram homens muito inteligentes. E ainda hoje tem algumas coisas que eles deixaram aí, que a inteligência humana não consegue descrever como é que foi feita. Por exemplo, as pirâmides dos egípcios, né? Isso. Até hoje a ciência, né, discute como é que os egípcios fizeram uma pirâmide tão grande daquele, minuciosamente cortado, né? De como é que eles carregavam aquilo ali, que eram toneladas e mais toneladas. Ainda hoje a ciência procura discutir isso. Eu vejo várias teses, várias teorias, para que o homem entenda isso. E nós estamos ainda longe de entender. Então foi nascendo, a partir daí, foi nascendo uma ideia de Deus, né, de que tinha um ser superior. Eu faço uma outra pergunta para vocês e gostaria que vocês participassem. O que vocês acham realmente que existe um Deus? Por que vocês acham? Pela terra? O que vocês mais acham, assim, fantástico para a ideia de Deus? Gerar um filho, claro, é muito interessante. Vocês já viram o corpo humano, como ele é interessante? Um órgão não funciona sem o outro. Esses órgãos internos nossos, eles dependem um do outro. Vocês já notaram uma coisa assim muito interessante? Que isso deve ser estudado, né? O processo de evolução do homem está ligado ao quê? A um sentido de um ser superior. Por que nós acreditamos em Deus? E se chegarmos lá e não vamos, será que nós vamos entender a Deus? Será que o nosso pensamento já dá para entender a Deus? Olha, um livro que serve como parâmetro da história é a Bíblia.
Na Bíblia está provado que nenhum homem nunca viu o rosto de Deus. Nenhum homem. Alguns dizem que ouviram a voz de Deus, mas o rosto de Deus ninguém nunca viu. Por que será? Hein? Aí, como diz a música, são mistérios que nós não temos capacidade de entender. O nosso intelecto não consegue entender. Ainda, é isso. Aí, Jesus já deu, certo? O sentido de que nós todos vamos ver Deus. O que ele disse? Quem vai ver os deuses? Quem vai ver Deus? Os puros de coração. Olha aí. Será uma pureza absoluta para que nós entendamos a Deus. Aquele que for falho, que tiver dúvida ainda do processo, não vai entender Deus. Deus só vai entender aquele que os puros de coração entenderão a Deus. Aí eu digo assim, basta estar perto, né? Já frequentamos uma religião, certo? Significa que as primeiras evidências e os panteões, período pré-histórico, olha como o homem vai ao longo das suas trajetórias de crescimento e evolutivo, ele vai chegando ao entendimento de Deus. Diz o seguinte, período pré-histórico, as mais antigas representações de Deus podia ter surgido entre 30 mil a 20 mil anos antes de Cristo. Vocês já foram a algum circo arqueológico de pré-história? Não, né? Quando você chega num circo arqueológico pré-histórico, você encontra várias figuras que o homem 20 mil anos atrás já fazia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu vi, né? Porque como formado em história, eu fui obrigado a ir, eu fui a alguns sítios, né, arqueológicos. Você chega lá, naquelas arte rupestre chamado, tem lugares lá que eles desenham algo como se fosse assim um deus. Inclusive eu vi, numa das figuras que eu vi, tinha uma imagem lá desenhada que dava aparência de um disco voador. Mas naquele tempo, 20 mil anos atrás, o homem já pensava assim que existiria disco voador. De onde é que veio essa inteligência para o homem pré-histórico? Né? Então são coisas que nós devemos entender. Então, 20 mil anos atrás, com as estátuas, pinturas de figuras híbridas de homem e de animal encontrado em cavernas europeias. Na antiguidade, o antigo Egito, por volta de 2.800 anos antes de Cristo, surgiram ideias de um Deus moral. Olha ali, vejam vocês que aí o homem já começou a mudar. Ele já pensou em um Deus moral, moralista, cheio de moral. Por isso que ainda hoje, 20 mil anos depois, nós ainda temos temor a Deus. Quem é que não teme a Deus aqui? Por que nós... você, né? Não. Você é diferenciado. Eu falo do pobre coitado aqui que somos nós, meu irmão. Antigamente, eu digo ele assim brincando. Antigamente, nós aprendemos na nossa infância, né, que Deus castigava, que Deus punia. E essa questão do castigo, da punição de Deus, já vem milhares e milhares de anos.
E o homem vem trazendo isso até hoje, naquele processo do conhecimento, né, de que Deus realmente, aí você veja que mudou para o Deus moralista. Deus moralista. Aquele Deus que não perdoa, aquele Deus de quem errar vai ser punido. Veja que o entendimento do homem já vai aguçando, já vai modificando, certo? E ele diz mais o seguinte, ó, de um Deus moral com a figura de Maata, quando outras civilizações desenvolviam panteões com múltiplos deuses para explicar o mundo. Vocês conhecem, todo mundo aqui estudou, né? Então vocês lembram no estudo de história que falou da Ilha de Páscoa? Lembram? Lá na Ilha de Páscoa, ainda hoje, tem uns panteões, que são aqueles bonecos, que, né, outros chamam de totem, que você não tem explicação como é que os homens fizeram aquilo. Não tem como é que o homem faz uma estátua tão grande daquela ali, um panteão tão grande daquele ali, para adorar. E são vários, não é só um, nem dois, nem três. São enormes, tudo perfilado em ciclo. Eles faziam, que era uma maneira que os homens faziam para adorar a Deus. Então eles não tinham semelhança de Deus, eles faziam isso. Eles faziam aqueles deuses, aquelas estátuas bem grandes, enormes, que dali eles tiravam o entendimento de Deus. Ainda hoje, um costume da civilização indígena, qualquer indígena, ele chega no lugar que tem várias pessoas juntas, sabe para onde é que ele se dirige? Se ele não conhece ninguém, para quem ele se dirige? Ele se dirige para o maior. Mais velho é coisa de militar, rapaz. Ele se dirige para o maior. Por quê? Porque era um entendimento deles de que o maior era o chefe. Então lá, se tu estava lascado, não ia ser chefe nunca. Não ia ser chefe nunca, né? Então os indígenas têm essa prática ainda, né? E eles faziam aqueles totem bem grande, né, para homenagear a Deus. Aí partiu para o desenvolvimento do monoteísmo, Deus único. Aí eles já não acreditavam em vários deuses, eles passaram a acreditar em um Deus só. E a partir disso aí, o judaísmo, por volta de 1000 anos antes de Cristo, começou a desenvolver uma crença em um Deus único, Deus Yahvé. Um Deus único. Olha como nós devemos essa questão da transformação para os judeus. Como os judeus foram importantes na transformação da humanidade e, sobretudo, na religião. O Brasil não, a humanidade, vocês passaram aqui, vocês passaram pela Covid, não passaram? Todo mundo? Aqui ninguém ficou com medo de morrer, né? Não. Porque aqui ninguém tem medo da morte, são todos espíritas. Na Idade Média, houve uma transformação da humanidade, igual foi essa agora. Foi chamado de peste negra, em que as pessoas morriam aos montes, chamaram de peste negra. E quem menos morreu na época da peste negra foram os judeus. Os judeus não morreram. Morreram menos
do que as outras pessoas, do que os aldeões. Por que que isso aconteceu? Porque os judeus já tinham uma noção muito grande de higienização. Eles eram extremamente higiênicos, que eles aprenderam a partir de Moisés. Então, por eles serem higiênicos, eles não deixavam sua sujeira na sua casa, eles não permitiam ratos na sua casa, e por isso eles morriam menos. E daí surgiu uma ideia de que os judeus eram um povo privilegiado por Deus. Eles achavam que eles eram privilegiados porque morriam poucos judeus, enquanto os outros morriam muito. Mas isso estava devido à sua capacidade de higiene, certo? Então os judeus foram muito importantes para nós, né? Hoje as religiões, todas as religiões, traz um pouco do que foi o judaísmo. Quase todas as religiões. Quando diz assim, o espiritismo será a religião do futuro, será igual ao judaísmo. Que hoje cada um pega um pouco do que foram o princípio dos judeus. E no futuro, cada um pegará um pouco do que hoje é a doutrina espírita. Eles acreditarão nas leis da reencarnação, eles acreditarão na lei da causa e efeito, eles acreditarão em todos esses processos, até nas comunicações espirituais que eles nem imaginam que existam. Se eles imaginam, eles não querem acreditar. Isso. Isso. É um costume judaico que hoje nós usamos como superstição. Isso. Então, isso são costumes judaicos. Por isso que Moisés proibiu determinadas situações que hoje ainda nos aplicamos ao nosso dia a dia. O judaísmo começou a se desenvolver com a crença única de Deus Yahshua, libertador do povo israelita. Aí veio o cristianismo, as ideias sobre a divindade de Deus e de um Deus único foram formalizadas nos primeiros credos cristãos e nas epístolas paulinas. Aí veio o islamismo, que vocês sabem, eu faço uma pergunta para vocês, que nós estamos estudando aqui. Qual é a maior religião do mundo? Vocês sabem? O Islã, está ali. O Islã é a maior religião do mundo. Que mais cresce também. Né? Isso. Eles utilizam muito da fé, muito cega, mas eles acreditam em algo, né? E tanto é que ainda hoje eles se guerriam entre eles para ver quem é o escolhido de Deus. Então no século 7 depois de Cristo, o profeta Maomé recebeu revelações que culminaram nas crenças de um Deus único, Alá, Deus de Alá, e eles são bem razoáveis. Eu vou fazer uma outra pergunta muito interessante aqui para vocês, que aqui a aula tem... Vocês sabem qual é, certo, o nome mais batizado no mundo de criança? Não, tu não vale, rapaz. Muhammad, que é uma palavra árabe que diz Deus é grande.
que um chama Muhammad, outro chama Muhammad, mas é a mesma coisa. É o nome mais batizado no mundo de crianças, de todos os tempos. Então, isso mostra a fé deles. Eles trazem uma fé até cega. Eles trazem uma fé até cega. Eles acreditam, o Islã, ele acredita, por exemplo, que se você morrer por uma causa justa, você vai direto para o céu. Por isso que eles botam uma bomba aqui e matam milhões, porque eles estão fazendo ali numa causa religiosa de Deus. Se você matar o que eles chamam de infiel, aquele que não acredita na religião dele, eles chamam de infiel. Se você matar um infiel, quando você chegar no céu, você vai ser recebido por 10 virgens. Olha que ignorância. Então é por isso que eles submetem se matarem. Eles fazem qualquer coisa, eles não têm medo de morrer. Porque eles aprendem lá nas escolas, desde criança, que se morrer e for por uma causa justa, ele vai direto para o céu. Enquanto nós aprendemos que não, temos que voltar aqui quantas vezes for necessário. Vamos lá. Primeira evidências do período histórico, né? Judaísmo, então, isso aqui eu já tinha passado, não passei. Vamos lá. Outras concepções de Deus, até então, o homem dizia, o hinduísmo, que também, depois do Islã, é a segunda religião maior do mundo. É o hinduísmo, dos hindus, que estavam ali naquele povo da Índia. Né? Vocês sabem que a Índia hoje é o país mais reencarnacionista da Terra, é a Índia. 98% dos indianos acreditam na lei da reencarnação. Aqui, de vocês, quem acredita na lei da reencarnação? 2. Aí fico na dúvida, vamos ver se é verdade ou não, né? Vamos ver. E os hinduístas, eles acreditam piamente. 98% deles não tem dúvida de que o homem volta. A única diferença para nós espíritas é porque Kardec trouxe um entendimento melhor. Os hinduístas acham que você reencarna em qualquer coisa. No animal, por exemplo. Né? Por isso que eles não comem, eles são quase todos, 100%, são vegetarianos. Vocês sabiam disso? Pouquíssimos mesmo, comem carne de animal. Porque eles acham que ali é uma vida, que ali pode ter um espírito. Já pensou se essa moda pegasse no Brasil? Um churrasco assim, como é que você ia passar? Aqui, ó. Conceito como a de Brahma, o Deus Criador que surgiu da união com o Espírito Universal, Brahman, são outras formas de entender o divino, a divindade, Deus. Embora não seja cultuado como outro Deus, é a força que deu origem a tudo, né? E quem gostava muito disso, eu gostava muito, Raul Seixas, cantor, né? As músicas deles tinham muito a ver com o hinduísmo. Tanto é que quando ele estava jovem, uma época ele largou tudo isso aqui e foi morar na Índia, onde ele aprendeu essa questão do hinduísmo. E ele trouxe depois para suas músicas. Filósofos gregos durante o período helenístico conceberam um Deus original e elevado. Olha aí como já mudou a diferença. A partir dos filósofos, né, nós já tivemos uma ideia aí de um Deus totalmente diferente, de um Deus elevado, supremo, como nós chamamos um Deus supremo, um Deus superior.
que não se juntava a nós, transcendente que emanava a criação. Mais tarde, pensadores como René Descartes propuseram a ideia de que Deus estaria impressa na razão humana. Por que Deus está impressa na razão humana? Vocês acreditam nisso? Na nossa consciência. Pois é, então vamos deixar isso. Eu tô fazendo uma introdução. Semana que vem nós vamos estudar de turminha aí. Por favor, não faltem. Que é para nós trazer um entendimento melhor, mais puro, mais autêntico. Né? Porque não adianta eu estar ficando falando aqui se você não pega nada. Olha aí como era a imagem de Deus. Um velhão de barba branca, né? Lá só mandando e desmandando. Vai lá, eu errei, pois se errou vai morrer no caminho do inferno. Né? Mas eu tive virtude, então você vai para o céu. E assim foi a partir os pintores da modernidade, né, já vão trazendo uma concepção de Deus. É esse Deus que nós imaginamos? O que vocês acham? E esse Deus aqui? Olha, eu não estou falando isso como crítico, eu estou falando como exemplo. Nós estamos estudando. Eu tenho uma cunhada que é evangélica. Ela é evangélica mesmo, daquela que no dia que ela não vai na igreja, ela adoece. E ela fala do Deus exatamente isso aí. Quando ela morrer, ela vai lá para o paraíso, ficar cercado como um anjinho, só olhando Deus. Aí Deus vai dar uma harpa para cada um ficar tocando. A imagem dela é essa aí. Que vão ficar tocando Deus. E quem participa da reunião mediúnica, como eu, os espíritos chegam aqui, e os espíritos se manifestam aqui e perguntam: rapaz, eu nunca encontrei Deus, já andei, nunca encontrei Deus. Quando é que eu vou ver Deus? Aí o que eu digo para ele? Ei, meu filho, está longe ainda, mas nós vamos chegar um dia a entender o que é Deus. Aí veio um pintor e fez a imagem de Deus, essa aqui, ó. Né? Deus, Jesus Cristo e a pomba do divino. Que diz assim, ó: do Pai, do Filho e Espírito Santo. Isso é um entendimento da Igreja Católica. Tanto é que a Igreja Católica, ela não difere Deus de Jesus. Eles acham que Deus e Jesus, alguns ainda têm essa ideia de que Deus e Jesus é a mesma coisa. Por quê? Porque o próprio Jesus disse uma frase muito interessante. Olha o que ele disse. E eu quero que vocês definam. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Então, se ele e o Pai somos um, é igual. É isso? O que vocês acham? Por que ele disse que ele e o Pai eram só? Porque eu e você, somos um no entendimento da doutrina espírita. Perfeito. Olha, rapaz, esse menino hoje tá mais inspirado do que o Mike. Cadê o Mike? Isso. Vocês sabem, quinta-feira é a palestra do Mike aqui, né? Então vamos prestigiar todo mundo. Vamos vir aqui no Centro Espírita, que vai ser a estreia dele. Então, quando ele disse que ele e o Pai somos um, ele quis dizer em comunhão.
Os ideais espíritas somos um só. Temos o mesmo ideal que eu tenho, o Laércio tem. E de repente alguém chega aqui, não me encontra como presidente, que não é o meu caso, eu estou dando um exemplo, não me encontra como presidente. Ele vai falar com o Laércio. O que o Laércio vai falar? Do mesmo sentido do que eu conheço e do que eu penso. Nós somos um em conhecimento, em comunhão. Então, quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele quis dizer absolutamente que ele pensa igual ao Pai. Entendeu? Então, aí resolveram Deus, Jesus e botaram a pombinha do divino. Aí veio outro autor, que as pinturas, e já pintou Deus desse jeito aqui, ó. O que é isso aí? O que é aquela mão ali é de quem? A mão de Deus, o dedo de Deus. Entendeu? Tudo Deus só fazia ordenar. Assim. Perfeito. Então já foi criando, já foi trazendo para nós um sentimento de Deus raivoso, de Deus irado. Outra aqui, meus irmãos. E ainda hoje, alguns de nós têm esse pensamento de que Deus pune, que Deus ordena. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que tem na Bíblia que eu discordo inteiramente. Vocês podem. Por exemplo, Deus resolveu acabar com a raça humana. Aí, o que foi que ele fez? Ele mandou um dilúvio. Mas se Deus é infinitamente justo e perfeito, por que ele ia se contrariar e mandar acabar com toda a raça? Porque a raça, como diz assim, meu pai diz, essa raça não presta. Vamos fazer um raciocínio lógico. Vamos fazer um raciocínio lógico. Aí, se você quiser justificar, você encontra justificativa. Mas se você olhar o sentimento de Deus, vai acabar com toda a raça, porque ele não satisfez com um ou com dois. Ele tinha se arrependido de ter criado o homem. Aí ele criou o homem a partir de quem? Da imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós todos guardamos e trazemos a essência de Deus. Todos nós trazemos a essência de Deus. O homem foi criado como? O que diz a Bíblia? Do barro. Olha aí, como ela entende. Certo, o homem foi criado do barro, a partir do barro. E a mulher? Veja o sentido de inferioridade que já dão para a mulher. A mulher foi criada da costela de Adão. O homem foi criado do barro. Por isso que naquele programa tinha um programa evangélico que passava de madrugada. Eu não lembro, faz tempo isso. A mulher reclamando lá para o pastor que ia largar o marido dela porque o marido dela era muito ceboso. O lado da cama que ele dormia era muito sujo. Aí o pastor disse, mas minha filha, o homem foi feito do barro. Então ainda é o restinho do barro que existe. O cara não se banhava. O cara não se banhava direito. E o pastor disse que o lado da cama era sujo porque o homem foi criado do barro. Isso, exatamente. Vamos lá. Ideia de Deus. Aí nós já estamos entrando numa concepção global de todas as religiões,
Que aí, olha, aqui como ele botou quase todas as religiões aqui. A ideia de Deus é relativa ao grau intelectual do povo e aos progressos espirituais da humanidade. Aí o homem já foi trazendo um intelecto diferente do que o entendimento de Deus. Cada um dependia da sua capacidade intelectual para que entender. Daí tantas opiniões de crenças diversas, disse Camille Flammarion no livro Deus na Natureza. Camille Flammarion também, um autor espírita, ele diz o seguinte, ó, a maioria dos crentes em Deus o conceitua como um super-homem. Olha como é interessante. Super-homem, sobre todos os poderes e todas as coisas. Assentando acima das nossas cabeças e presidindo os nossos atos, mandando. Aí ele termina dizendo o seguinte, olha. Deus é absoluto e nós não compreendemos. Nosso entendimento não dá para dizer o que é Deus. Nós temos uma noção de que existe uma inteligência superior, que nós temos um ser superior, mas entender como é Deus. Eu já vi várias teses, algumas teses assim, muito interessantes. Uma das teses que eu vi o indivíduo, que a doutrina espírita não concorda, mas eu achei ele assim muito interessante, é que ele diz que Deus, na verdade, são um conjunto de regras que quando nós chegarmos na nossa plenitude espiritual, nós vamos entender. Não vai ser um ser que nós vamos chegar lá e entender. A transformação da evolução do homem, do mundo e dos planetas, né? Nós vamos chegar e entendermos mais ou menos o que é Deus. Nós não vamos encontrar aquele Deus como pessoa, aquele Deus sério, vingativo. Nós vamos encontrar, ao longo das nossas vidas, nós vamos buscando, né? E ele diz, Camille Flammarion diz ali, ó, Deus é absoluto e nós não compreendemos. Nós não temos condições intelectuais de entender Deus, de compreender como é que nasceu Deus. Como é que surgiu Deus? Se ele foi a causa primária de todas as coisas, então ele veio primeiro de tudo. Ainda nós não temos essa capacidade, mas nós temos um entendimento. Nós temos um entendimento de que existe um ser superior. Compreensão de Deus. Vai ser revelado, olha que disse Leon Denis. Leon Denis diz o seguinte, ó, vai se revelando mais brilhante e mais sublime à medida que escalamos os degraus do progresso espiritual. Ao longo, eu tenho certeza, e eu falo para vocês aqui, com muita convicção, se alguém chegar e dizer para vocês, que Deus castiga, você pode até não discordar dele, mas você já vai ficar calado achando que não é verdade. O nosso entendimento hoje é diferenciando do nosso entendimento do passado, né? Que nós aprendemos lá na nossa infância que não faz isso que Deus te castiga. Não faz isso, olha Deus, né? E você já ficava ali todo amedrontado com medo dos castigos de Deus. E nós entendemos que os castigos de Deus, na verdade, são regras que todos nós, absolutamente todos nós seguimos. Então esse entendimento de que Deus castiga, já não pega mais. Nós não acreditamos mais
Rapaz, e Deus está vendo, Deus tu vai ver, certo? Então nós vamos no entendimento. Inclusive tem uma aula aqui que depois, lá no futuro, nós vamos falar só sobre superstição. Né? Que eu tenho certeza que aqui ninguém é supersticioso. Ninguém. Rapaz, aí o Laércio diz assim, rapaz, não tem quem faça eu deixar uma roupa no avesso. No avesso. Não tem quem faça. Certo? Um dia a Ritinha deixou a sandália dele virada, esse homem ficou doido. Desvira isso aí, senão como é que tu vai querer que eu enrique? Cheio de mãe aqui, mas isso aqui não foi eu que fiei, não foi eu que criei. O cara fez umas artes, olha aí como tá bonito o negócio aí. Compreensão de Deus, olha o que disse Leon Denis, no livro O Grande Enigma, que é um livro muito bom também, que ele traz esse entendimento da criação do mundo e da criação de Deus. Ele diz assim, se somos impotentes para compreender a essência divina, podemos ter uma ideia de Deus através de suas leis, de suas obras, nas quais brilham a sabedoria e a sua justiça. Todos nós aprendemos olha o que disse esse autor aqui, muito interessante. A ideia de Deus é, Leon Denis também, a ideia de Deus é indispensável à nossa vida. Sem ela, a humanidade se abate e perece moralmente, sem conseguir se regenerar. Então a importância da criação, né, dessa criação de Deus, ela tem muita importância para todos nós que estamos aqui. Né? Então quando ele diz isso aí, ele traz mais outra ideia bem aqui. Olha o que ele diz aqui. Precisa ser engrandecida, desembaraçada das falseadas interpretações em que as religiões e o sistema têm envolvido. Tal é a missão. Por isso que a doutrina espírita descortina muita coisa do que é a religião, do que é o espiritismo. Nós não acreditamos, certo, em castigo, né? Nós acreditamos na transformação moral do indivíduo. Nós acreditamos que o indivíduo tem possibilidade de se transformar. Nós acreditamos que nosso processo de trabalho em favor do próximo serve para o nosso crescimento pessoal. Tudo isso vai tirando aquele negócio de que Deus castiga, de que Deus não gosta, né? E trazendo esse sentido. Olha o que Moisés disse sobre Deus. Moisés trouxe assim, né, um processo de conhecimento. Isso aqui está no livro de Allan Kardec, a Gênesis, que ele diz que Moisés, segundo Moisés, era terrível. Moisés trouxe isso, que Deus era terrível, Deus era cruel, né, que Deus era implacável, que Deus era vingativo e sobre a forma humana. Por que Moisés trouxe isso? Por que Moisés trouxe o entendimento? Porque aquele povo, eles não tinham o entendimento de que era um Deus. Então, por ele não ter o entendimento de que era um Deus, ele trouxe um Deus forte, valente, né? Que você diz assim, quando
Quando você estava em casa, eu, por exemplo, sou um dos exemplos. Se alguém chegasse para mim e dissesse assim, eu vou dizer para o teu pai, quando eu era criança, eu vou dizer para o teu pai, vai, porque eu sabia que meu pai era bom e não me batia. Agora, se ele dissesse assim, vou dizer para tua mãe, eu já ia chorando para casa. Porque quando eu chegava em casa, minha mãe me batia primeiro para depois perguntar o que houve. Não. Minha mãe me batia primeiro, depois ela vinha perguntar o que houve. E já meu pai não. Meu pai, eu tinha certeza que meu pai não ia me bater. Então, foi isso que Moisés trouxe, porque os escravos, naquele tempo, Moisés trouxe aquele povo que era escravizado pelos egípcios, né? E ele está lá que ele libertou o povo e trouxe. Então era um povo totalmente rude, vivia sob o jugo da escravidão. E por eles não acreditar, não conhecer nenhum Deus, ele trouxe um Deus assim, olha, não faz isso aí porque Deus não vai gostar, Deus vai te castigar, Deus é cruel. E foi trazendo, é a partir daí que foi esse entendimento de que Deus realmente está no livro A Gênesis de Kardec. Olha como foi mudando o entendimento. A partir dos homens, dos filósofos que vieram à Terra, eles já foram trazendo um entendimento diferenciado de Deus, né? Contrapondo ao que Moisés dizia. Sócrates diz que Deus é a razão perfeita. Então já foi que Deus tem razão em tudo. Aí Platão, que foi outro grande filósofo grego, dizia Deus é a ideia do bem. Veja que os homens já estavam trazendo um outro entendimento daquele Deus cruel, daquele Deus vingativo, daquele Deus que matava, que não gostava de ser contrariado. E Aristóteles disse que Deus é a perfeição absoluta. Então já foi trazendo um outro entendimento. Aí veio aquele que disse que Deus é amor. Quem disse que Deus é amor? Quem foi? Jesus. Jesus trouxe um outro entendimento de Deus. Ele trouxe um entendimento de Deus, de um homem bom, de um Deus que perdoa, né? Já foi trazendo um outro entendimento. Mas todos esses homens que vieram a partir da transformação da humanidade, eles tinham uma razão de ser. Para quem foi que Moisés falava naquela época? Para quem era? Ele falava para homens rudes, escravos, homens que viviam, gerações e gerações dos homens eram escravizados pelos egípcios, né, pelos faraós. Então ele trouxe o entendimento. Aí Jesus já pegou o quê? Já pegou aquele povo educado por Moisés e trouxe. E Jesus disse uma coisa muito interessante. Jesus disse que não veio contrariar a lei nenhuma de Moisés. Vocês lembram que ele disse isso? Eu vim sim acrescentar outras coisas, trazer um outro entendimento. Aí ele já trouxe o entendimento que ele disse em João 23, que Deus é amor. Deus perdoa, que Deus tudo suporta, né? Que os nossos processos de conhecimento é que vão fazendo de um Deus bom ou não. Aí o que diz Kardec no livro A Gênesis? Isso aqui é da doutrina espírita já. Kardec diz que Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Pai que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos, disse Kardec. E diz mais, Deus é para ser amado e não para ser temido. Olha como já mudou o raciocínio, né? Já trouxe um outro entendimento lógico
daquele Deus vingativo lá do começo para o outro Deus de amor, de bondade, de pedir perdão. Quem pede perdão a Deus aqui? Quando nós erramos, nós pedimos, porque nós já acreditamos que nós tratamos Deus como Pai realmente. Né? Aí Deus é tão bom e tão justo que nos trouxe e nos deu aquilo que nós chamamos da lei da reencarnação. Aquilo que eu fizer, eu tenho como reparar. Eu tenho como reparar. Eu não vou ficar eternamente morrendo e queimando no fogo do inferno. Porque se isso acontecesse, Deus não era justo, não era bom. E aí vai lá, meu filho, repara tudo que tu fez de errado de novo. Aí o caba volta, chega aqui, erra de novo. Faz tudo errado de novo. Aí o que acontece? Vai lá, meu filho, vai lá de novo. Certo? Tu volta, repara. Até que no dia que o indivíduo, dentro da consciência, onde é que estão as leis de Deus? Na nossa consciência, no dia que eu ver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós erramos, quem não erra aqui? Mas erramos muito menos do que nós errávamos no nosso passado. Eu tenho certeza que quando nós erramos, nossa consciência nos cobra, nos acusa. Né? Por que eu fiz isso? Eu devia não ter feito. Mas não tem problema. Nós vamos voltar depois para reparar aquilo que ele fez. Vai lá, repara aquilo que tu fez. Volta lá, dá teu amor, dá teu carinho, dá tua renúncia para essa pessoa, para essa família. Aí nós voltamos aqui como pai, como filho, como irmão. Muitas vezes, irmãos sianeses. Aí, esses irmãos aí, muitas vezes, dentro de um processo familiar, é que nós temos nossos reajustes. Né? De ver, muito comum ver dizer que um irmão que não fala com outro irmão. Tá certo? Um dia desse, faz tempo já, eu visitei um colega meu e disse assim, chama teu irmão, ele estava lá para dentro, né? Eu digo, chama lá teu irmão que eu quero falar contigo. Aí ele entrou, aí passou assim uns 5 minutos, saiu uma mocinha e disse, sim, o senhor quer falar com quem? Eu digo, não, mas eu mandei chamar ele. Aí ele disse, não, ele não se fala não, diga que eu vou lá levar o recado. Eu digo, meu irmão, irmão com irmão não se falam, rapaz. Graças a Deus eu vivi numa família que nunca teve esse problema de desavenças de familiares. Graças a Deus já fui superado, mas tenho outros problemas. Então esses problemas ao longo das nossas vidas que nós vamos aprendendo. Né? Aí que eu vim descobrir que o irmão não falava com o outro, porque eu dei o recado e o cara também nem disse para mim assim, eu não falo com o meu irmão. Ele entrou e eu fiquei lá meia hora e o cara não aparecia. Depois a mocinha veio e disse, não, ele não se fala não, rapaz. Eu digo, Laércio. No Livro dos Espíritos, Kardec diz a seguinte pergunta. Deus, isso aqui é que nós vamos estudar na semana que vem. Nós estamos entrando na introdução. Aí quem chegou por último eu já estou pedindo. Semana que vem, quem tiver, traga o Livro dos Espíritos, traga uma caneta, que nós vamos fazer grupos de questionamentos aqui, para nós entendermos realmente o que está dizendo o Livro dos Espíritos sobre Deus. Aí esse entendimento de Deus é você que vai definir o que você acha. Então, se você tiver, traga a sua portilha, que nós vamos fazer isso aqui, certo? Um debate bem gostoso. Mas ninguém é obrigado, só quem quiser. Por exemplo, aí tem pessoas que não gostam, ficam com vergonha de achar que vem falar aqui na frente. Ninguém vem falar aqui na frente, certo? Aí fazer só o entendimento do que você acha
certo? Daquele grupo de 3 ou 4, depende da quantidade de pessoas que tiver aqui, aí nós vamos fazer um líder dali, que é o que vai trazer o entendimento final para ser explanado. Vai ficar bem interessante, viu? Vou trazer até um presente que quem ficar em primeiro lugar vai levar para casa. Então, o que diz no livro dos Espíritos? Que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus, aí lá no livro dos Espíritos diz, essa frase foi que os Espíritos disseram para Kardec, né? Que tudo nasceu de Deus. E Deus nasceu de onde? O Laércio sabe tudo, é já que ele diz. Não, né? Pois. Olha, e é filosofando o menino. Nós vamos aprender isso no futuro. Eu não vou dizer que vocês vão sair daqui sabendo quem é Deus, mas nós vamos ter mais ou menos um entendimento de que Deus, né? Porque Jesus já disse, e eu volto a repetir, que os puros de coração entenderão a Deus. Então, quando eu estiver numa pureza absoluta, igual Jesus, eu vou entender o que é Deus. Mas, por enquanto, não, vou ficar remoendo para entender. Deus, segundo Allan Kardec, figuremos-los sobre a forma... Olha aqui como é interessante isso aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, figuremos-nos sobre a forma de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. Por isso que eu digo para você, olha, Kardec, isso foi uma ideia de Kardec, uma hipótese, né? O fluido cósmico universal, quem já ouviu falar? Que preenche todo o universo. Então, a ideia, a concepção e a ideia de Deus é muito complexo para que nós entendamos. E por isso que a tese de que a pessoa diz que Deus, o que é Deus? É um pouquinho de cada coisa até se formar uma perfeição absoluta. Pode ser? Não sei. Ainda estou muito leigo para entender. Na Gênesis, Kardec diz o seguinte, olha, longe de nós materializar a divindade. Longe de nós materializar a divindade. O que é materializar? Criar um elemento, um corpo. E se Deus não for uma pessoa? Vocês já pensaram isso? Então, é muito interessante quando nós entendermos, né, de que longe de nós materializar a divindade. Destina-se a comparação a dar uma ideia mais exata do que das que o apresentam debaixo de uma figura humana. Uma figura humana ele não é. Né? Nós sabemos, mas nós aprendemos que era aquele Deus lá que eu passei a figura para vocês. Leon Denis diz o seguinte, olha aqui como é interessante. Deus, inteligência soberana, unidade universal, qual o imenso foco onde todos os seres vêm aurir as suas forças, né? Pegar as energias, né? Buscar inspiração. Então, veja como já está ficando interessante o assunto, certo? A luz e a vida necessárias para os guiar nas sendas dos seus destinos. E ele repete mais aqui outra coisa.
Inclusive, interessante. Inclusive, eu tô estudando, fazendo um assunto bem interessante. Quinta-feira vai ter um assunto aqui bastante interessante também, viu? Se vocês puderem estar aqui, vai ser uma complementação disso aí. Isso aqui, meus irmãos, ó, vocês estão vendo a foto aqui? Isso aqui é uma galáxia. Quantas galáxias nós temos no universo? Vocês sabem? Quantas galáxias nós temos? Por isso que quinta-feira, nós vamos estudar no mundos superiores e mundos inferiores. O que é o mundo inferior? Onde é? Vamos ver isso aqui. Então, olha, essa foi descoberta, certo? Olha o que diz aqui, ó. Foi descoberto em 1921. Mais de 25 milhões de anos-luz da Terra. Milhões de anos-luz da Terra. Aí Deus faz vida humana para botar apenas na Terra. Aí faz vida para viver. Os espíritos dizem que e a astronomia diz que nós temos milhões de trilhões de galáxias. Milhões de trilhões. Então, meus irmãos, por que vida só na Terra? Não tem como explicar. Olha aí que coisa linda, ó. Certo? Vocês lembram qual é a nossa galáxia? Camille Flammarion diz o seguinte, olha. Deus é a força inteligente, universal e invisível que se encontram na natureza, comandando, ordenando e construindo sem cessar, agindo eternamente. Podemos encarar Deus como um pensamento imaterial e inatacável. Olha, você já muda, vê qual foi o pensamento dele ali? O que ele diz ali? Que Deus pode ser apenas um pensamento. Então, por isso é muito difícil você entender o que é Deus. Só quando você estiver na perfeição absoluta. Aí eu quero que vocês venham me tirar do umbral, por favor, lembrem de mim. E diga assim, vamos lá resgatar aquele cara. Aquele cara ficava pregando lá e agora está aí no umbral. Vamos resgatar ele. Deus, segundo Áureo. Vocês sabem quem é Áureo? Áureo é um mentor espiritual muito conhecido no movimento espírita, certo? De um conhecimento, né, que todo o movimento espírita tem por ele, e ele traz para nós profundos ensinamentos sobre o céu e a terra. E ele diz o seguinte, ó, Deus é o nosso eterno Pai, é a nossa vida e a nossa luz, nossa essência e nossa destinação. Já mudou mais, né? Já foi mais suave. Todos nós, a nossa destinação é Deus. Então nós vamos chegar, quando nós entrar na plenitude espiritual, quando nós chegarmos na nossa angelitude, nós vamos realmente entender e ter a compreensão de Deus. Olha o que é que diz Emmanuel aqui. Está no livro Fonte Viva. Emmanuel diz o seguinte: não pergunte se Deus é um foco gerador de mundo ou se é uma força irradiando vida. Não pergunte. Não possui. Olha o que disse Emmanuel. Olha o que disse Emmanuel.
E ele diz mais o seguinte, ele diz, opa, já veio dizer que está para encerrar, rapaz? Foi, olha aí. Ó, pessoal, quinta-feira é o estudo dele, não pode faltar ninguém. Viu? Isso. Então, Emmanuel diz mais o seguinte, ó, não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor de Deus. Emmanuel, quem é Emmanuel? O grande mentor espiritual de Chico Xavier. Um cara que já tinha uma bagagem, veja as reencarnações de Emmanuel. Ele tinha uma bagagem fabulosa, ele mesmo disse que não dá para entender o que é Deus ainda, né? Numa forma. Ele entende Deus, olha como ele diz aqui, ó. Aqui é a grandeza nos trazendo o coração capaz de sentir o amor de Deus. Ele traz o mesmo sentido que falou Jesus, que Deus é amor. Vamos avançar. Estou dizendo que semana que vem vocês vão dar um show aqui de entendimento. Leon Denis diz o seguinte, ó. Isso aqui ele faz uma súplica e uma declamação. Ele diz o seguinte: Deus, é a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te deem, por mais imperfeitamente que seja compreendidos, é a ti, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, que devemos elevar nossas aspirações, nossa confiança e o nosso amor. Mas ninguém disse aqui quem é Deus. Disse? Eu já falei para vocês que ninguém na Bíblia viu o rosto de Deus. Ninguém. Alguns dizem que ouviram a voz de Deus, mas o rosto ninguém viu. Então, por hoje nós vamos encerrar, que ele já estava pedindo aqui para me encerrar. Porque já são 9 horas. Eu já falei muito. Aí semana que vem, todo mundo vai trazer sua canetinha, trazer quem tiver o livro dos Espíritos, quem não tiver a biblioteca aqui pode emprestar, que nós vamos, lá tem vários questionamentos sobre Deus, que vocês vão ler e vai dar a sua própria interpretação. E quem tiver já a apostila, traga que nós vamos estudar a apostila. Tá certo? E semana que vem, esse assunto, ele vai levar 4 semanas nós estudando só sobre Deus. Hoje nós fizemos a introdução. Aí semana que vem nós vamos falar de Deus de uma forma mais profunda, até que nós chegamos no entendimento de que é Deus. Podemos até não sair daqui achando uma imagem, mas acreditaremos que todos nós sairemos daqui achando que somos a semelhança de Deus. Tá certo? Que Jesus, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a prece de encerramento. O Laércio, olha aí, rapaz, esse menino tem futuro. Esse menino tem futuro. Quando, ó, gente, futuramente, depois da outra, vai ter outra eleição aí, que vai ser a reeleição do Irlande, aí nós vamos pensar no Laércio também. Reeleição, o senhor viu? Claro. Entremos em comunhão com o alto, tendo a figura de Jesus, Ele que é o governador deste planeta escola que nos acolhe, e que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Crendo nisto, divino amigo Jesus, e também lembrando que o Senhor disse que onde 2 ou mais se reunissem em teu nome, no meio deles tu estarias. Nos dirigimos assim, pedindo que o Senhor nos agracie com as tuas bênçãos, de retorno aos nossos lares, carregando o
conhecimento que aqui adquirimos hoje, e sabedores de que a nossa responsabilidade é tanto maior quanto maior aprendemos sobre o sentido da vida. Senhor, fortalece-nos no ideal de sermos bons e pouco a pouco, nos melhorando, possamos ser melhores trabalhadores da Tua vinha, em prol de uma humanidade mais branda, pacífica, amorosa, a fim de que nós mereçamos também, Senhor, voltar à casa do Pai, de onde partimos, porque como filhos pródigos, haveremos de voltar, e diante dele, ouviremos o Senhor dizer: aqui está meu Pai, as tuas ovelhas, enfim, apacentadas. Louvado seja o Cristo de Deus, que assim seja.